Olá, gente, tudo bem? Agora que nós estamos, então, dentro da lógica informal, nós sabemos qual é a diferença entre lógica formal e lógica informal, a gente vai estudar uma parte da lógica que é importante, que são as falácias. E as falácias normalmente fazem parte da, assim, chamada lógica informal, né? Por quê? Porque, basicamente, no caso da lógica formal, você não pode ter falácias. Se o seu argumento foi construído segundo as regras adequadas de vocabulário, de construção, de inferência, a conclusão é sempre dedutivamente necessária e, portanto, você não pode construir falácias dentro da lógica formal, digamos assim. Claro que você pode errar, né, uma demonstração, mas isso não é o que a gente chama de falácia, quando a gente está falando da linguagem comum, da argumentação em linguagem comum. Algumas pessoas falam, às vezes, de falácias formais, né? Mas, como eu disse, né, essas falácias formais, que têm a ver com a forma inadequada do argumento, não podem ocorrer se nós seguirmos corretamente as regras na linguagem formal, na linguagem artificial. Então, de modo geral, a gente pode dizer que as falácias pertencem ao domínio da lógica informal, ao domínio da teoria da argumentação, né? E eu estou dizendo isso já para a gente desfazer uma confusão que é bastante comum, né? Ultimamente, a discussão sobre lógica, sobre falácias, por causa das fake news, enfim, dos meios de comunicação, da ideia de pós-verdade e tal, eles têm estado na moda. As pessoas têm estudado falácias e erros de argumentação e sempre estão prontas a acusar o seu adversário, né, de cometer este ou aquele erro lógico, esta ou aquela falácia lógica, tá? Agora, falácias, embora sejam formas inadequadas de argumento, formas incorretas de argumento, é claro que elas são psicologicamente convincentes. E mais do que isso, a argumentação em situações concretas, ela não se resume àqueles critérios de validade e solidez que a gente usou para trabalhar os argumentos do ponto de vista da lógica e da teoria da argumentação, né? Argumentos em situações concretas se apresentam, né, na fórmula aquilo que a gente chama, em filosofia, por exemplo, de atos de fala. Nossas palavras produzem efeitos no mundo. Nossas palavras não são apenas, digamos assim, proposições abstratas e desencarnadas, né? Elas, de fato, se referem e alteram o ambiente à nossa volta. Assim, o debate, muitas vezes, mais do que ser meramente um confronto entre validade de argumentos, ele envolve várias outras coisas, né, que escapam ao domínio puramente lógico. E nesse contexto, muitas vezes uma falácia não invalida um argumento ou a argumentação geral de uma pessoa, né? Vocês se lembram que um dos princípios importantes quando a gente trabalha a lógica e a análise de argumento é o princípio da caridade hermenêutica, ou da caridade argumentativa, no qual a gente se compromete a dar a melhor roupagem possível ao argumento do adversário, e não cometer, por exemplo, a falácia do espantalho, né? A falácia na qual a gente transforma o nosso oponente em algo ridículo que é facilmente derrotado. Como eu já disse, isso nem sempre é fácil, né? Tem argumentos que são ruins de doer mesmo, né? Mas, em geral, a gente pode muito bem relevar esta ou aquela falácia no contexto da argumentação geral. Mais do que isso, a gente tem um outro problema que é cair na assim chamada, uma falácia que as pessoas não prestam atenção para a qual as pessoas não prestam atenção suficiente, que é a falácia da falácia, que é você simplesmente apontar uma falácia e, com isso, querer derrotar todo o argumento, querer ignorar, na verdade, toda a argumentação do seu oponente, do seu debatedor, né? Na maior parte dos casos, as falácias podem ser, muitas vezes, substituídas por passos que são válidos, ou pelo menos são menos evidentemente falaciosos do que aqueles que foram colocados, tá? A gente vai, por exemplo, começar a ver as falácias agora, e vocês vão ver que nossas falácias mais conhecidas e com as quais mais se acusa o outro, né? É assim chamada falácia ad hominem, ou um grupo de falácias que a gente chama ad hominem, contra o homem, contra a pessoa, né? Agora, vejam, às vezes, num contexto argumentativo concreto, você se referir ao caráter da pessoa, você se referir à situação, à história passada da pessoa que está defendendo esta ou aquela posição, é relevante. É claro que você está discutindo, por exemplo, desmatamento, é relevante saber se o sujeito que está defendendo aquilo lá é um pequeno agricultor, ou é um latifundiário,
ou, enfim, ou é um técnico do Ministério do Meio Ambiente, né? Faz diferença. Bom, então dizer, olha, você está falando isso, mas você é tal coisa, né? Nem sempre é irrelevante, né? Se um deputado propõe que se legalize uma certa reserva, uma certa área onde não pode produzir arroz, por exemplo, que é uma reserva indígena, e a gente descobre que ele é dono de uma grande produção de arroz perto daquelas terras, e que ele tem interesse em comprar aquelas terras. É claro, né, que a sua posição, né, é relevante para a discussão, então o ad hominem ele não é irrelevante. Há vários outros casos em que em que o apelo a aparentes falácias se justifica, né? Há uma falácia que se chama, por exemplo, ad populum, um apelo à maioria, né? Ah, todo mundo acha isso, todo mundo quer isso. Bom, em muitos contextos, né, de fato, a opinião da maioria é irrelevante, né? A opinião da maioria para decidir, por exemplo, sobre tratamentos clínicos é irrelevante. O que interessa é a opinião dos técnicos, né? A opinião da maioria sobre julgamentos do Supremo Tribunal Federal é irrelevante. O que interessa é a opinião dos juízes, dos juristas e assim por diante, né? Agora, por exemplo, em questões sobre a condução do país, sobre a adoção de políticas públicas, a opinião da maioria é relevante. Hoje demitiram um ministro que era muito mal avaliado. É claro que ele ser mal avaliado pela opinião pública é relevante para a queda ou não do ministro. Eu dizer, por exemplo, que ninguém aguenta mais esse ministro não é irrelevante no contexto da documentação concreta, por exemplo, sobre a política brasileira, ok? Dito isto, vamos passar ao estudo das falácias, tá? Eu não vou me deter muito, tá? Porque qualquer livro de lógica tem uma boa lista de falácias. Vocês acham na internet vários livrinhos ou guias com as listas, as falácias mais comuns. Tem várias pessoas competentes que fizeram vídeos, né, na internet sobre falácias. Então, eu simplesmente vou seguir o livro, né, para a gente não se perder, para a gente ter uma ordem, e vou comentar algumas coisas que eu acho importantes para familiarizar vocês com as falácias, tá? Depois, o que a gente vai fazer, depois que a gente conhecer as falácias, vai ser expandir um pouco isso que eu apresentei agora sobre como se dá de fato a argumentação em contextos concretos, como a gente se engana de fato em contextos concretos, né? Vocês vão ver que os vícios do nosso pensamento, os vícios da nossa argumentação, têm menos a ver com falácias lógicas do que muitas vezes com viés e preconceitos de natureza psicológica, com hábitos psicológicos de pensamento que a gente, pela seleção natural, pela cultura, pela criação, e assim por diante, nós inculcamos, nós instalamos em nós, certo? Então, isso aí vai complementar um pouco, sai um pouquinho do domínio da lógica, exatamente falando, mas vai complementar um pouco a nossa discussão sobre falácias, tá? Vocês pegaram o livro do Note, lá no capítulo 7, dedicado às falácias. E na página 345, ele faz uma classificação das falácias em 6 classes, tá? E mais uma vez, eu quero dizer para vocês que não se preocupem com isso, tá? Os livros de lógica normalmente têm classificações bem diferentes das falácias. Alguns agrupam em um ou dois grupos, né? Formais e informais, ou de relevância e semântica, enfim. A gente pode fazer várias divisões, né? Por que isso acontece? Porque embora o homem seja capaz de acertar de muitos poucos modos, por isso que coisas que são óbvias demoram séculos para serem descobertas, como, por exemplo, o cálculo ou a lógica de predicados, né? Nós nos enganamos de infinitas e diversas maneiras, né? A nossa capacidade de acertar ela é limitada, a nossa capacidade de errar é ilimitada e absoluta. Nós temos uma capacidade de sempre criar erros novos e novas formas de nos enganarmos, logicamente, tá? Por isso não há nenhuma classificação das falácias, né? A cada dia surgem falácias novas, né? Falácias, por exemplo, que contemplam certos discursos que aparecem na mídia, nas redes sociais. A gente tem sempre uma produção, né, de nomes, de carimbos nas falácias, né? Então, mais do que decorar nomes de falácias, decorar listas de falácias, o que interessa é ser capaz de reconhecer erros na argumentação
nossa e alheia, e na nossa é muito mais difícil, né? E ser capaz também de reconhecer quando é que eles são, de fato, relevantes e quando eles não chegam a invalidar ou determinar a morte do argumento, ok? Bom, só para falar da classificação que o Note oferece, ele divide as falácias em 6 grupos, né? De relevância, de raciocínio circular, semânticas, indutivas, formais e de premissas falsas, tá? As de relevância ocorrem quando, obviamente, as premissas não têm relevância, não têm relação com a conclusão. Mas vejam, outro grupo que ele apresenta aí é o das falácias indutivas. E vejam, ele diz que as falácias indutivas ocorrem quando a probabilidade de um argumento, dadas as suas premissas, isto é, a probabilidade indutiva, é baixa, ou pelo menos perdão, menor que aquela que o argumentador supõe. Vejam, qual é a fronteira entre falácias de relevância e falácias de indutivas, probabilidade, né? Se uma premissa é irrelevante para a conclusão, isso também significa que ela tem uma probabilidade indutiva baixíssima, pode ser zero, mas pode ser também muito baixa, para a conclusão. Vejam como a separação, ela não é, ela sempre é um pouco artificial, né? Sempre há casos que podem cair em uma ou mais classes, tá? Falácias de relevância, conclusão, premissa não tem a ver com a conclusão, e vice-versa, né? Falácias indutivas, então, afirmações cuja conclusão não permite, cujas premissas não permitem a conclusão, né? 1/3 dos brasileiros foi vacinado contra a Covid, João é brasileiro, logo João foi vacinado contra a Covid, né? Um argumento fraco, porque em 2 vezes em cada 3 eu vou errar, né? Falácias semânticas, aquelas que envolvem semântica, estudo do sentido, estudo do significado das palavras. Então, falácias semânticas são aquelas que envolvem um mau uso das palavras, um uso impreciso, vago, obscuro das palavras, né? Vagueza, equívoco, enfim. A gente vai ver essas falácias, mas são falácias que têm a ver com o significado das palavras, né? Mudar o sentido de uma palavra, por exemplo, no meio de um argumento. Falácias formais, né? E falácias de premissas falsas. Falácias de premissas falsas, na verdade, elas podem ocorrer em argumentos que são perfeitamente válidos, né? A gente viu que aquilo que a propriedade de um argumento de ter premissas verdadeiras é a sua solidez, né? E faz parte do domínio, então, da lógica informal, da epistemologia, do conhecimento, das ciências particulares, e não tanto da lógica. Por isso que eu, por exemplo, não colocaria falácias de argumentos com premissas falsas entre as argumentos falaciosos, né? O argumento do gato de 5 patas, né? Romário é um gato, todos os gatos têm 5 patas, logo Romário tem 5 patas, né? Ele é perfeitamente válido, mesmo que as premissas sejam falsas, né? Então, não há nenhuma falácia que está sendo cometida aí, a não ser no contexto da argumentação, quando a gente sabe que o Romário, o jogador de futebol, não é um felino e que os felinos não têm 4 patas, ok? Então, tá bom. Peguem um café, deem uma pausa no vídeo, que agora a gente vai começar a passar as falácias mais ou menos uma a uma, tá? O primeiro tipo de falácia de relevância é a falácia do tipo ad hominem, tá? E um outro nome que nós damos para falácias de relevância é non sequitur. Non sequitur simplesmente significa, em latim, não se segue. Disso não se segue. A conclusão não se segue das premissas, né? Então, praticamente, todas as falácias são falácias de non sequitur, né? Mas, em geral, a gente reserva o non sequitur para um tipo particular de relação entre premissa e conclusão, onde, de fato, parece não haver sustentação ou apoio para a conclusão nas premissas, tá? Então, às vezes, a gente fala-se da falácia de non sequitur, ou às vezes se fala do non sequitur como um grupo, um conjunto de falácias, por exemplo, as falácias de relevância, tá? Eu não quero complicar a vida de vocês, não. Eu quero mostrar para vocês, né, que essas classificações, a gente tentar fazer listinhas de falácias vai mais prejudicar do que ajudar, provavelmente, tá? Pelo menos na minha experiência. Bom, vamos começar então com as falácias ad hominem, né? Deixa eu projetar agora, né? Vamos fazer o share do screen. Vamos projetar o screen do Note aqui, né? Página 346 agora. Vamos lá, falácias de relevância, tal. Então vejam aqui. O primeiro tipo de falácia de relevância são os argumentos do tipo ad hominem, né? E os argumentos do tipo ad hominem ofensivo, como o nome diz, né? Atacam, ofendem a pessoa que está argumentando, né? Esse é o caráter, né?
o que for, né? Família, sexo, moral, posição social, blá, 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 tá? E isso, obviamente, a gente quer, com a desqualificação da pessoa, desqualificar o argumento. Vamos ver alguns exemplos aí, né? Os exemplos do Note não são muito criativos, né? Os lógicos não são muito criativos para dar exemplos, né? Se eles fossem, eles seriam provavelmente poetas ou compositores e não lógicos, né? Criatividade nem sempre é uma característica, né, dos lógicos. Talvez seja só dos grandes, de um Tarski, de um Gödel ou de um Frege e assim por diante, né? Mas vamos tentar trabalhar com esses exemplos. Eu vou modificar eles um pouco para eles ficarem mais palatáveis, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer um que diz do nosso momento atual, né? As pessoas estão dizendo que a vacinação é o melhor tratamento para a Covid, enquanto um outro grupo, né, diz que a gente tem que aplicar o tratamento precoce, né? Então, funciona. A falácia, ela é popular, livre e restrita, né? Ela aparece em todos os lados. Então, a gente pode usar tanto um exemplo do lado político que você gosta quanto do outro, que sempre vai funcionar a falácia. As falácias vão ser encontradas nos dois, tá? Bom, então digamos que eu diga, o João defende o tratamento precoce contra a cloroquina, tá? E aí eu digo, mas o João é um bolsonarista, vigarista, não sei o quê, blá, blá, blá. Tem alguma relação com o valor ou não do tratamento precoce com cloroquina contra a Covid? Não, não tem, né? É claro que no contexto concreto, né, isso diz alguma coisa, apela a certas emoções, né, mas não diz nada, né, sobre o que se está debatendo, né? Ou, digamos, por exemplo, alguém diga, João defende a vacinação pelo SUS como o melhor tratamento para a vacina. Mas o João é um comunista, petralha, comedor de mortadela, né? Então não tem que levar a sério o que ele diz. Bom, mais uma vez, ele ser qualquer coisa dessas tem a ver com a eficácia ou não da vacinação? Não, claro que não tem. Então, nesses casos, o que a gente tem é simplesmente um ataque ad hominem, uma falácia ad hominem, né? Na qual a gente tenta desqualificar o argumento, desqualificando a pessoa que apresenta o argumento. Esse caso aqui, do segundo exemplo, é um caso interessante, tá? E mostra um pouco, né? A resposta do exercício diz, olha, é um caso limítrofe, né? Mas, bom, é um caso limítrofe por quê? Porque essas classificações não são totalmente fáceis de ser aplicadas sempre, né? João disse que viu meu cliente cometer um crime. João é um bêbado inveterado. O testemunho de João é sem valor. Bom, por que esse é um caso limítrofe? Por que aqui a falácia do ad hominem não é tão irrelevante ou não invalida o argumento? Bom, porque se ele estava bêbado quando viu alguém cometer um crime, é provável que a percepção dele, a confiabilidade dos seus sentidos não seja a melhor possível. Então, nesse caso, é relevante. Bom, se ele é um bêbado inveterado, mas eram 9 da manhã, ele tinha acabado de acordar, não tinha tomado ainda a sua primeira dose de 51 no boteco da esquina e estava perfeitamente sóbrio na sua ressaca, não tem por que trazer à baila o fato de que ele é um bêbado inveterado, né? Vamos torcer para que ele não apareça bêbado no tribunal, mas nesse caso não é relevante. Vejam como classificar falácias, reconhecer falácias é uma coisa que requer mais uma certa sutileza, um certo tato do que regras que a gente pode aplicar sempre, tá? Pois vocês vejam os outros exercícios e exemplos que eles dão no livro, né? Sigam o livro para tudo que a gente está vendo, né? A falácia de culpa por associação é uma tentativa de repudiar uma afirmação, atacando não o proponente da afirmação, mas as pessoas do seu relacionamento, né? Isso também se chama envenenando o poço. É um exemplo muito semelhante àquele anterior, né? Como é que tal sujeito pode ser honesto se os filhos dele são todos ladrões, né? As pessoas falavam isso do Bolsonaro, falavam isso do Lula, né? Então, é um exemplo que eu posso usar sem muito medo, né? Bom, diz alguma coisa de fato, é claro que na vida real pode ser um indício, mas logicamente não há relação entre com quem uma pessoa anda e a validade ou não dos seus argumentos, tá certo? Então vamos supor, né, que eu digo que a vacinação é o melhor tratamento para meio de conter a pandemia. E aí vocês dizem, mas você só anda com aquele bando de alunos
né, despenteados, mal vestidos da filosofia, né? Então, o que você diz é coisa de comunista que não tem valor, né? É claro que isso não tem a ver com a validade ou não do tratamento. E o contrário também, tá? Não vou ficar repetindo os exemplos, vocês entenderam, tá? Bom, argumentos do tipo tu quoque são também interessantes, tá? Tu quoque significa você também, até tu, né? O tu quoque é uma expressão que vem lá de quando teria sido dita, né, pelo Júlio César, quando ele foi assassinado, apunhalado, essas escadas do Senado de Roma, e viu entre os conspiradores que o apunhalavam seu próprio filho Brutus, né? Filho adotivo, né? Mas seu filho, né? E ele disse, tu quoque, filho mio, Brutus, né? Até você, meu filho, Brutus, né? Então, o tu quoque é até tu, né? Ou, na verdade, olha, mas você está fazendo isso, tá? Então, é claro, por exemplo, eu sou fumante. Imagine que eu diga, olha, eu digo para os meus filhos, né? Além de tentar não fumar perto deles, eu digo, olha, filho, você não deve fumar, fumar faz mal para a saúde, é um horror, tal. Bom, isso, imagine que alguém diga, mas fumar não tem problema nenhum, você é fumante. Bom, isso é um argumento do copo, né? Você está dizendo para não fazer o que você faz, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Exatamente, às vezes está correto, né? As pessoas fazerem o que você diz e não o que você faz, né? Por exemplo, eu, mesmo sendo fumante, sei que isto é errado, né? Nós fizemos coisas erradas e a gente diz para as pessoas não repetirem os mesmos erros que nós fizemos, né? Argumentos tu quoque não tem, logicamente, ou falácias tu quoque, né? Não envolvem, logicamente, algo que seja importante ou relevante para a conclusão, tá certo? Mas, mais uma vez, é claro que em contextos concretos serve para apontar alguma coisa, apontar, por exemplo, a hipocrisia do seu oponente, né? Muitas vezes, por exemplo, quando um político ou alguém, uma figura pública que é notadamente homofóbica, teve um caso agora há pouco nos Estados Unidos, né? De um pastor que era todo contra qualquer direito aos gays, os gays vão queimar para o inferno e assim por diante, e ele descobriu, né, com vídeo e tudo mais, que ele era homossexual e tinha um caso homossexual lá com um rapaz e assim por diante, né? E aí você fala, olha, você aponta, né? Isso é uma falácia tupoca? Não, você está apontando, a tua conclusão é, esta pessoa é um moralista hipócrita, esta pessoa é hipócrita, né? É um outro caso, né? Porque aquilo que importa não é você apontar o dedo, mas é você dizer, olha, você está sendo hipócrita, porque você está defendendo como ruim, publicamente, uma coisa que você não considera ruim intimamente, né? Essa é a diferença. O sujeito que fuma e diz que não é para fumar, ele considera ruim fumar e mesmo assim fuma. Nesse caso, ou em casos semelhantes, o que a gente tem é hipocrisia, isso que se aponta quando a gente usa o tu quoque, né? Então, vejam, as falácias sempre dependem do contexto, né? Por isso que elas fazem parte da lógica informal, né? Vamos em frente. Argumentos do tipo interesse revestido, tá? São aqueles argumentos, aquelas falácias lá do sujeito que quer acabar com uma reserva indígena porque quer plantar arroz na reserva indígena, né? Falácias da domínio circunstancial, né? Também leiam, mas também não é nada super importante, tá? Agora, uma coisa interessante, ou que aparece aqui em um certo momento, vejam só, página 351 do meu livro. Argumentos são os argumentos do tipo homem de palha. Vejam aqui, homens de palha são aquele que eu chamei de espantalho, né? E ele fala que o termo vem da esgrima medieval, onde os participantes se aqueciam praticando contra bonecos, homens de palha, antes de enfrentar os adversários, né? Mas na verdade também vem de uma verdade do Platão, né? No Platão já tem uma expressão, uma imagem muito semelhante a essa, tá? Bom, e os argumentos do tipo homem de palha é você simplesmente ridicularizar e tornar o argumento do seu oponente tão irreconhecível, apresentar dele a pior versão possível, de modo que ele praticamente se autorrefute, né? É o que, por exemplo, vão fazer quando fazem, por exemplo, aqueles que são contra a discriminação do aborto, quando chamam qualquer um que defende a legalidade do aborto, pelo menos em certos casos, de assassino, né? É uma expressão retórica, né? Você fala, você está... Não, parece, isso aí é uma palavra emocional. Mas vamos transformar esse argumento num argumento do tipo homem de palha, né? Aqueles que defendem a interrupção voluntária da gravidez, em outros casos, têm as suas razões, né? Aí o sujeito vai dizer,
O que você quer? Você está defendendo que a gente mate crianças inocentes. Você está defendendo o direito das mães de assassinarem seus filhos, né? Não, é claro que não é isso que a pessoa está defendendo, tá? Vocês podem ser contra ou a favor do aborto, né? Mas é possível ter um debate civilizado com as duas partes, né? A menos que a gente apele para esses extremismos, né? Para essas radicalidades que são falaciosas, né? É claro que o sujeito que é a favor da escolha da mulher não está defendendo assassinar criancinhas inocentes, né? Sair na rua com um revólver e ficar dando tiros em bebês, né? Então, isso obviamente é uma ridicularização, né, da posição do defensor do aborto, tá? Bom, outro tipo de argumento de falácia importante, né, que a gente encontra sempre, essa sim, obviamente é falaciosa, é o que ele chama aqui, né, na página 353, tá? Não, perdão. 352, né, de argumento ad baculum, né, que a gente chama de recurso à força, tá? Que é simplesmente, baculum, né, é uma espécie de bastão, de vara com a qual que fazia parte do armamento dos soldados romanos, né? Então é o recurso à paulada, né? Se você não concorda comigo, eu vou te dar porrada, né? Então, por exemplo, os exemplos do Note, né? Pai, limpe seu quarto, senão o quê? Senão você levará uma surra. É um argumento, é um recurso à força, é um argumento logicamente inválido? Sim, né? Inclusive, não façam isso com seus filhos, tá? Mas é claro que, vejam que interessante, quando um pai fala para o filho ir limpar o quarto e, digamos assim, coloca alguma restrição disciplinar nele, se você não limpar seu quarto, você vai ficar sem videogame por uma semana, né? Isso, obviamente, não é um recurso à força, é um contexto argumentativo onde o que importa não é a relação lógica de derivação entre o que o pai está afirmando e aquilo que o filho tem que fazer, né? Envolve você ensinar disciplina, ensinar responsabilidade, assim por diante. Não é um contexto lógico. Uma coisa importante que eu não falei para vocês, tá? Falácias só aparecem em contextos argumentativos, tá? Muitas vezes as pessoas apontam falácias quando você não está argumentando, tá? A maior parte do nosso uso da linguagem não é para argumentar, é para confortar as pessoas, contar o que aconteceu, é para lembrar de fazer alguma coisa, é para dizer o que tem que comprar no supermercado e assim por diante, né? Se eu estou xingando uma pessoa, isso não é um argumento ad hominem, isso é simplesmente um xingamento. Se eu estou vendo o jogo do Palmeiras, o juiz rouba contra o Palmeiras, como ele faz todos os jogos, eu falo, juiz ladrão, filho da mãe, não sei o quê, ele fala, mas isso não é de homem, né? Não, não é de homem, porque eu não estou num contexto argumentativo. Eu não quero discutir, debater, né, com o juiz. Eu só quero extravasar e xingar o sujeito e mandar ele para aquele lugar, né? Bom, então, falácias só ocorrem em contextos argumentativos. Argumentos ad verecundiam é outro caso que é bastante interessante e bastante problemático, né? É claro que em certos casos o apelo à autoridade não significa nada, por exemplo, na publicidade, né? Se alguém diz, você deve comprar o cogumelo do sol porque o Sérgio Malandro toma o cogumelo do sol, você deve comprar tal marca de desodorante, né? Porque a Luana Piovani recomenda esse desodorante, né? Obviamente, isso não significa nada, né? Então, mas há casos, obviamente, que o apelo à autoridade, em que aquilo que parece ser um apelo à autoridade é simplesmente o apelo aos especialistas. Nesse caso, a gente não tem uma falácia. Se a gente quer decidir sobre a eficácia ou não de um certo tratamento para uma certa doença, para a Covid, por exemplo, eu tenho que ouvir cientistas, pesquisadores, médicos sobre isso, né? E não a Luana Piovani ou o Ernesto ou a sua tia que te mandou aquele zap lá, ou o sujeito que está lá escrevendo seu blog no Twitter, né? Escrevendo, dando opinião no Twitter ou no Facebook, né? Então, o apelo ao especialista, né, é diferente do apelo à autoridade, tá? Página 357, aqui. Não, passei.
Vamos lá. Outro tipo de falácia bastante importante que eu já apresentei para vocês é o apelo ao povo, né? E essa falácia tem a forma de X diz que P, logo P, né? A diferença é que ao invés de apelar para uma autoridade, eu apelo para a maioria, a suposta opinião da maioria da população, né? Então, por exemplo, vamos ver o exemplo que ele vai dar para a gente. Todos acreditam que sexo pré-nupcial é errado, logo sexo pré-nupcial é errado, né? Não, a maioria não é irrelevante para essa conclusão. Na época, em 1800, no Brasil, a maioria da população provavelmente era a favor da escravidão. Isso não tornava a escravidão moralmente correta ou desejável, né? A opinião da maioria é absolutamente irrelevante para esse tipo de conclusão, né? Bom, vamos avançar. Temos muitas falácias para ver ainda, né? Por isso que eu estou passando rapidinho elas. Vocês têm o livro inteiro para estudar. Está bem explicadinho, né? Falácia ad misericórdia, né? O apelo à compaixão, apelo à misericórdia. Professor, por favor, me aprove. Eu devo ser aprovado porque eu sofri muito, minha gata ficou doente, caiu uma árvore em cima da minha casa e assim por diante, né? Bom, obviamente isso em situações concretas nos leva a adotar uma outra postura como aluno, mas ele ser aprovado ou reprovado não tem a ver com aquilo que aconteceu com ele, né? Ou a qualidade do trabalho dele não tem a ver com aquilo por que ele passou, né? Agora, um argumento um pouco mais interessante, e essa é uma falácia que a gente de fato encontra várias vezes, é o chamado apelo à ignorância, tá? E ela tem a seguinte forma. Lembre-se, olhem aqui, tá? Vejam que eu estou apontando aqui com a mãozinha. Lembre-se que esses argumentos são a nossa forma padrão, tá? Primeira premissa, não tem sido provado que P. Conclusão, né? Esses três pontinhos indicam a conclusão, não P, tá? Isso aqui significa não P, não é verdade que P. Depois, quando a gente estiver fazendo cálculo proporcional, a gente vai aprender o significado desses símbolozinhos, tá? Mas, por exemplo, ninguém provou que Deus existe, logo Deus não existe. Ou, ninguém provou que Deus não existe, logo Deus existe. Eu falei o contrário no anterior agora. Enfim, vocês coloquem lá e mudem, tá? O ponto é, né? O fato de algo não ter sido provado, de a gente não saber alguma coisa, não implica que o seu contrário seja verdadeiro, né? Ninguém provou que extraterrestres existem. Isso não significa que eles não existam. Ninguém provou que extraterrestres não existem. Isso não significa que eles existam. Aliás, uma coisa interessante que vocês vão descobrir é que é impossível provar uma não existência. É possível provar que certas coisas existem, mas é impossível provar que certas coisas não existem, tá? Mais para frente vocês vão entender a razão disso, tá? Mas o ponto é que o fato da gente não saber alguma coisa não implica que isso seja falso ou verdadeiro. Uma forma na qual a gente encontra isso muitas vezes é o chamado apelo ao inexplicável, né? Nossa, o sujeito ficou morto 3 minutos, depois voltou, né? E ninguém consegue explicar isso. Primeiro que a gente consegue, tá? Mas imaginem que a gente não tivesse como explicar isso. Bom, o fato de que a gente não sabe explicar como é que se deu esse processo pelo qual ele voltou, né? Foi a respirar depois de estar clinicamente morto, né? Não significa que tenha sido, por exemplo, uma intervenção divina ou um milagre, tá certo? Por exemplo, imaginem que aparece uma marca misteriosa lá no deserto qualquer, né? A gente não sabe explicar como foi. Bom, eu não posso concluir do fato que a gente não sabe explicar como foi, que foram, por exemplo, extraterrestres, né? Uma forma na qual esse argumento aparece é, por exemplo, naquele programa dos aliens, o cara do ninho de pombo na cabeça, né, os antigos astronautas lá, fala, a gente não sabe como foram construídas as pirâmides, né? Logo, aliens construíram as pirâmides, né? Bom, primeiro que hoje a gente sabe muito bem como é que foram construídas as pirâmides. A gente tem explicações muito plausíveis e que funcionariam
perfeitamente, né? Mas o fato de a gente não saber explicar alguma coisa, não se segue nenhuma conclusão sobre isto. O inexplicável, o inexplicado, aquilo que não tem explicação, não é o inexplicável, aquilo que não pode ter explicação, ok? Minha gente. Outra forma de falácia são as falácias de raciocínio circular, em que eu simplesmente afirmo aquilo que eu quero provar, né? Então, elas têm essa forma de um raciocínio circular, né? O aborto é um crime porque o aborto é um assassinato, né? Logo, o assassinato é um crime, logo o aborto é um crime. Bom, isso é circular, né? Se eu defino o aborto como um assassinato, é claro que minha conclusão vai ser que o aborto é um crime, porque a definição de crime inclui, na linguagem comum, o assassinato, né? O raciocínio é circular, tá certo? Falácias semânticas, tá? Ambiguidade ou equívoco, né? Quando a gente usa palavras significando coisas diferentes ou não diz o que elas querem dizer, né? A justiça, isso a gente encontra sempre nos apelos, por exemplo, a termos vagos como democracia, justiça, né? Mais uma vez, vamos pegar de novo o exemplo do debate sobre o aborto, né? Os que são contra o aborto são chamados de pró-vida, né? E aqueles que são a favor do aborto, da descriminalização do aborto, são chamados de pró-escolha, né? Pro-choice, nos Estados Unidos, né? Isso são apelos emocionais, né? E são palavras que nada significam, né? Quem é contra a vida, né? Todos nós somos a favor da vida, que as pessoas vivam e possam ser felizes, crescer, se desenvolver e morrer satisfeitas e realizadas. Pró-escolha. Quem é contra a escolha? Você vai dizer, é bom que as pessoas não escolham, eu sou contra as pessoas escolherem, eu sou contra o livre-arbítrio. Não, é claro que todo mundo é a favor da escolha, é claro que todo mundo é a favor da vida. Discutir a questão nesses termos não leva a nada, não avança a nada, e a gente está nesse pântano, né, de maus argumentos, tá? Bom, para não me estender mais do que eu já me estendi, eu vou ficar por aqui por enquanto. As falácias formais não entram porque eu disse que elas não existem, né? E as falácias indutivas a gente vai poder estudar um pouco depois, quando a gente estiver em um próximo encontro, falando então sobre ceticismo, ciência, crença, conhecimento e a psicologia do engano. Ok, gente? Então é isso. Deixa eu voltar aqui minha tela para falar tchau para vocês. Ficamos por aqui. Até mais.